E eu devo ter pregado já uns 20 sermões sobre o texto que eu vou ler. Eu sou muito detalhista nas coisas, e eu prego, por exemplo, no verso 9 que eu vou ler, eu fiz 6 sermões sobre ele, e eu vou falar o último deles, mas eu vou ler o texto todo para vocês entenderem o contexto. Capítulo 2, fiquem em pé, depois vamos ficar 2 horas sentados, então fiquem em pé. Despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, essa pedra, que é Jesus Cristo, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a mesma pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, pedra de esquina, pedra angular, e ainda pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. E agora Pedro fala aos crentes, a quem ele escreve, que ele chama de forasteiros e peregrinos. E eu vou falar sobre a última expressão desse verso. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, e eu vou falar nisto agora, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. O dentista, olhando para os tártaros da minha boca, frequentemente ele me pergunta: escuta, Heber, você limpa direitinho os dentes, você escova demoradamente os dentes, para que o seu dente está cheio de tártaro. Eu falo assim: doutor, dá para ver que não é bom, não é o que eu faço. Estou ficando velho, eu estou caminhando para os 66, não 666, apenas o 66. E eu tenho uma porção de médicos e uma carrada de remédios que eu tomo todo dia. Então, quando eu vou ao meu endocrinologista, ele me faz a pergunta que me incomoda: quanto tempo você tem gasto em exercício por semana, andando? Eu faço aquela cara, ele já sabe que eu tenho diabetes. E eu tenho problema cardiológico. Então, quando eu vou ao cardiologista, ele me faz a mesma pergunta, e a tendência minha é ser evasivo quando eu não cuido daquilo que é corriqueiro. No corre-corre da vida moderna, frequentemente nos esquecemos de que as coisas prioritárias são as corriqueiras. São as coisas das quais nós devemos cuidar dia a dia, e sob pressão nós fazemos muitas coisas que não são necessárias e nos esquecemos do que é realmente prioritário. Apenas nós nos focamos nas coisas urgentes, nas coisas que não podem de forma alguma deixar de serem feitas. Quando é que você vai para o médico, Dante? Quando você já está meio baqueado, não é? Nós corremos ao médico quando não tem outro jeito, quando as coisas apertam. Todavia, se nós cuidássemos mais das coisas pequenas e necessárias, nós não teríamos urgências para tratar. E eu quero falar nesta noite sobre
proclamar as virtudes da maravilhosa luz de Deus. E essa proclamação não é coisa urgente. Isto é coisa que devia ser corriqueira na vida da igreja. Quando ela não é corriqueira, você tem que chamar um evangelista, um pregador especial para dar uma injeção de ânimo na igreja. E não é assim que as coisas devem ser. Porque aqueles de nós que fomos atingidos pela graça maravilhosa de Deus, nós temos que ser proclamadores daquilo que Deus botou dentro de nós. Os crentes do tempo de Pedro, a quem Pedro escreve, eram pessoas que viviam sob grande pressão. Eles eram pressionados por vários problemas que nós não temos hoje, inclusive perseguidos. No comecinho do capítulo 1 trata disso Pedro. E eram forasteiros numa terra onde não tinham suporte de ninguém, eles haviam sido espalhados pelas mais variadas partes do mundo conhecido. E quem está sob pressão, frequentemente se esquece dos deveres corriqueiros e se concentra somente naquilo que é urgente ou extraordinário. Por isso que Paulo fala que ele os exorta como eleitos de Deus, o que mais? Raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real, nação santa, para quê? Para proclamar as virtudes daquele. Não é do pastor ou de quem quer que seja, é daquele que foi chamado das trevas para a luz, essa proclamação. E se você já foi chamado das trevas para a luz, você tem que proclamar aí, ponto final. Isto é o corriqueiro. Se você não cuida do corriqueiro, aí você tem que correr para o médico. Você tem que tratar de emergência. Bem, falar em proclamar, eu vou tentar explorar todas as coisas do texto, assim, tanto quanto eu puder. Proclamar as virtudes de Deus. Na versão que vocês usam, que não é uma tradução, mas é uma interpretação, vocês leem a palavra proclamar o quê? As grandezas de Deus, não é isso? As grandezas. A palavra no grego dá a ideia de poderosos feitos, dá a ideia de atributos, dá a ideia de virtudes, de qualidades de Deus. E nós temos que proclamar quem esse Deus é. Eu sou professor de sistemática, de teologia sistemática, então para mim é simples pensar nisso. Fernando, quais são os atributos incomunicáveis de Deus? Alguns deles, vão lá. Onipresença, onisciência, onipotência, imensidão, eternidade, independência, imutabilidade, são coisas que eu sei um cadinho só. Nós podemos falar dessas virtudes de Deus, mas não podemos falar muita coisa, porque esses atributos não são passados para nós. Eu não sei o que eternidade significa. Muito menos o que imensidão significa, porque isso sobrepassa o meu entendimento, mas eu tenho que afirmar para as pessoas quem é o Deus em quem eu creio, que Ele está acima e além de todas as coisas criadas. Dá para entender isso? Não dá. Mas Ele é que trouxe todas as coisas à existência, e Ele já era quando nada era ainda. Eu tenho que proclamar essas virtudes, mas se eu quiser ser mais comunicativo, ou se eu quiser comunicar verdades mais pautáveis ou mais palatáveis até, eu diria que eu podia dar a conhecer, proclamar aos homens, por exemplo, santidade, justiça, verdade, fidelidade, bondade, misericórdia, graça, paciência, longanimidade. Como é que são chamados esses atributos? Comunicáveis. Isto é, que Deus passa para nós em alguma medida, e nós temos isto em alguma medida. Nós quem? Aqueles que fomos chamados de trevas para a luz. Então nós precisamos aprender a contar às pessoas quem é Deus. Sabe por quê? Porque no mundo em que nós vivemos, a ignorância de Deus é extremamente grande. Quando se fala em Deus, a ideia de Deus é a ideia que os homens criam. Os conceitos que eles elaboram sobre Deus. Mas nós temos que apresentar o Deus que a Escritura Sagrada apresenta. Então vocês são eleitos de Deus, vocês são
nação santa, vocês são sacerdócio real, vocês são propriedade particular, exclusiva de Deus. Para quê? Para vocês dizerem ao mundo quem eu sou. Proclamar as virtudes daquele que fez uma grande coisa na vida de vocês, trouxe vocês da escuridão para a claridade. Então, quais são as maneiras de proclamarmos as virtudes de Deus? Uma é verbalizada, eu não vou gastar tempo com isso. Você tem que falar, não adianta. Testificar ou testemunhar significa você contar alguma coisa que você sabe, que você viu, que você ouviu, é falar a respeito de. E você tem que contar aos outros quem Deus é. Mas para você contar, você tem que saber quem Ele é. Senão não tem jeito. Vai contar o quê? Tem muita gente que não tem nada para dizer, porque não conhece o Deus da Escritura. A segunda maneira de você proclamar as virtudes de Deus é ilustrando o que você fala com a boca. Isso aqui também é simples, não vou gastar tempo com isso. Um pouquinho. Uma proclamação demonstrada, a proclamação verbalizada, isto é, em palavras, adquire força quando você mostra com atitudes, com comportamento aquilo que você diz crer com a boca. Lembra, Paulo fala que Cristo é a esperança da glória. Cristo onde? Cristo é em vós, a esperança da glória. Quando você vai falar sobre quem Deus é, as pessoas precisam ter convicção de que aquilo que você fala é aquilo que você experimenta. E eu conheço pessoas da igreja que não têm experiência de Cristo nenhuma. São pessoas que ouvem, tudo bonito, falou de Deus é bom, mas não sabe qual Deus é, não sabe quem Deus é, não sabe nada experimentalmente de Deus. É uma pena. E por essas pessoas nós temos que orar. Se você percebe que alguém é assim na igreja, interceda a Deus por ela, porque ela anda nas trevas ainda. O que é que nós podemos proclamar de Deus? Deixa eu dar umas dicas rápidas. As pessoas devem proclamar a capacidade que Deus passou para nós. Entre as muitas, apenas 2 ou 3 rapidamente. As pessoas devem ver em nós a capacidade divina de amar, porque Ele disse assim, por exemplo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E Deus não manda fazer-nos alguma coisa que é uma impossibilidade. Se nós fomos atingidos pelo amor que veio de cima, então nós temos condições de horizontalizar o nosso amor. Ou seja, contar aos outros como isto funciona. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Segunda coisa, as pessoas devem ver em nós a capacidade divina de perdoar. É a mesma ladainha, mesma história. Deus perdoou-nos e eu tenho que aprender a tratar as pessoas da mesma forma. Paulo apóstolo fala, antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. O que mais? As pessoas devem ver em nós não somente capacidade de amar, de perdoar, mas de ter amabilidade. Nós precisamos ser amáveis com as pessoas, nós precisamos ser bondosos com as pessoas, nós precisamos ser benignos com as pessoas. A Bíblia manda ser bondoso, inclusive com gente que não topa você. E é aqui que o seu cristianismo fica mais testado. Escuta só o Redentor dos filhos de Deus dizer: amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem nenhuma paga. Quem que já emprestou sem esperar receber? O nosso cristianismo precisa ser um pouquinho mais sério. Nós tornamos raso o cristianismo nosso. Isto é ser luz. Isto é propagar a luz que nos atingiu. Será grande o vosso galardão e sereis filho do Altíssimo. Se você empresta àquele que empresta para você, o que é que o texto fala? Que vantagem você tem? Quem que faz assim?
Se vocês amarem os que amam vocês, se vocês tratarem bem os que tratam bem vocês, o que Jesus disse? Os ímpios também fazem assim. Que vantagem você tem sobre eles? O cristianismo seu tem que ser verbalizado, mas ele tem que ser mostrado em atitude. Eu estou aqui desafiando você, e em fazendo isso eu desafio a mim mesmo, porque eu sou chamado a fazer as mesmas coisas. E a igreja cristã nossa no Brasil, para não dizer em outros lugares, é rasa, é ineficaz, não impacta, porque nós não temos sido proclamadores de língua. Quando somos de língua, nem sempre o somos por atitudes, por comprovação comportamental. Bem, com que propósitos os forasteiros foram colocados na luz de Deus? Bem, o texto fala, para proclamardes as virtudes. Agora, com que propósito? Para proclamar significa propagar, mas o que é que você vai propagar? Bom, eu já disse, vai propagar as virtudes de Deus, mas com que propósito? Irmãos meus, eu tenho que aprender, e você também, de que o propósito dos forasteiros a quem Pedro escreve é tornar conhecida a identidade de Deus neste mundo. A nossa identidade não é definida, eu estou falando da identidade dos cristãos. A nossa identidade não é definida em termos do que nós somos em nós e de nós mesmos. Ela é definida em termos do que Deus faz por nós, no lugar de nós e em nós. É Deus que cria a identidade dele em nós. E um cristão não pode falar da sua identidade sem botar Deus no meio. Eu tenho conhecido crentes que falam muito de Deus, falam da igreja, falam de tudo, mas as pessoas não conhecem essa pessoa, porque ela não mostra a identidade daquele a quem ela, ou de quem ela testemunha, sobre quem ela fala. Porque a vida de muitos crentes, vai para as igrejas do Brasil e veja quantas pessoas falam de Cristo, eles são motivo de chacota pela vida porca que eles têm, porque ética e teologia não combinam com eles. E a igreja presbiteriana aqui não podia ser assim, não pode ser assim. Não pode haver dicotomia entre o que você professa e entre o que se vive. Entre teologia e ética, não pode haver essa dicotomia, essa separação. O entendimento da identidade humana nunca pode ser visto à parte do que Deus faz em nós. E Deus nos deu a sua identidade, a fim de que nós proclamemos a identidade dele. Sabe, Deus não precisa de você, e nem precisa de mim, mas Ele confiou-nos este privilégio de sermos proclamadores da sua identidade. Ou seja, proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O propósito dos forasteiros também é tornar conhecida a identidade de Deus, para que o mundo o louve. Lembra que Jesus fala que aquilo que você fala de bom, aquilo que você faz de bom, faz com que os homens glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Se Ele os predestinou para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, é para que eles fossem para louvor da glória da sua graça. Se Deus plantou vocês neste mundo para serem carvalhos de justiça, é para que Ele possa ser glorificado. Perceba que tudo vai acabar na glória de Deus, tudo vai desaguar na glória de Deus. Se Deus os comprou por grande preço, é para que eles o glorifiquem com suas almas e com seus corpos, porque nós pertencemos na totalidade a Deus. Se
nós obtivemos a herança dele, é para o louvor da sua glória. Tudo acaba nisto, porque quando você proclama todas estas coisas, você está mostrando a identidade de Deus, quem Ele é. Isso é fantástico quando você consegue mostrar em procedimento o que você professa com a boca. E aqueles de nós que recebemos a maravilhosa luz, temos de partilhar a fim de que os homens glorifiquem a Deus. Sabe, os mais velhos, os que estão aqui na minha faixa, e não tem muita gente não, que bom, é uma igreja relativamente jovem, mas vocês se lembram do tempo que quando as pessoas, os empregadores das pequenas empresas do passado, queriam gente honesta, gente séria, gente decente, gente... Aonde ia buscar? No meio do povo de Deus, que podia confiar nas pessoas. Hoje não dá para confiar nem em pastor. Pastor é o nome sujado, porque alguns de nós temos feito coisa feia. Presbíteros, diáconos, irmãos em geral, nós não temos comprovado com atitudes aquilo que nós professamos com a boca. E eu não estou falando nada novo, mas à medida que o tempo passa, isso o Senhor disse na sua palavra, nós íamos ver muita gente apostatando da fé e do comportamento. Eu espero que vocês que me ouvem não estejam entre esses, de quem dolorosamente eu digo, são, ainda que não saibam disto, inimigos da cruz de Cristo, porque causam obstáculo às outras pessoas entenderem o Evangelho pelo péssimo Evangelho que nós anunciamos e vivemos. O sol e as estrelas podem falar do poder de Deus, da sabedoria de Deus, da grandeza de Deus, dos atributos majestosos de Deus, mas somente o seu povo pode falar da amorosa redenção. Porque você foi objeto do amor redentor de Deus, você deve proclamar as virtudes dele. E você deve prorromper em cânticos, em louvor, pelo que Deus tem feito. Eu estava participando da ceia de manhã na minha igreja, e há uma frasezinha lá que me incomoda sempre, fazer isto em memória de mim, memória de mim, memória de mim, memória de mim, porque Ele não quer que você esqueça nunca o que Ele fez por você. E nós temos frequentemente o péssimo hábito de esquecer dos nossos benfeitores, e esquecemos-nos do maior benfeitor nosso, não proclamando as virtudes dele. O Cristo apresentado em muitos lugares não é o Cristo das Escrituras. O Deus e Pai de Jesus Cristo apresentado por aí, ou melhor, o Deus apresentado por aí não é o Deus e Pai de Jesus Cristo. São caricaturas de Deus. E eu tenho a tristeza de perceber na igreja de Deus pessoas que estão há 10, 15, 20 anos que têm conceitos ainda tão errôneos sobre Deus, tão rasos sobre Deus. Pessoas que não são capazes de falar nada de Deus, porque eles não têm experiência com Ele, não estudam Escritura. Há pessoas que não leem nada. Eu não queria que vocês estivessem entre esses, para que vocês pudessem proclamar com força, com vigor, com entusiasmo, uma pregação comprovada pela ética daquele que chamou vocês das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas eu quero falar um pouquinho sobre trevas aqui. Por que os forasteiros têm de proclamar as virtudes de Deus? Primeiro, porque Deus os chamou das trevas. A Bíblia fala, santo é aquele que vos chamou, para isto mesmo fostes chamados, tudo Pedro, e Deus vos chamou. Pedro fala em chamamento o tempo todo, significa Deus arrancar você de um lugar e botar no outro. E no caso aqui, é arrancar você das trevas e botar você na luz. Esta é a ideia do chamamento eficaz de Deus, quando Ele põe luz nas suas trevas. E deixa-me falar um pouquinho sobre que tipos de trevas são essas em que as pessoas se encontram, e eu espero que você não se identifique aqui.
Porque se você se identificar com o que eu vou falar aqui, alguma coisa está errada com você, e eu peço que Deus tenha compaixão de você nesta noite ainda. As trevas têm a ver com 3 coisas. Primeira, ignorância. Segundo, imoralidade. E terceira, falta de relacionamento com Deus. E os forasteiros, a quem Pedro escreve, haviam sido chamados desses 3 tipos de trevas. Primeiro, trevas intelectuais. O que quer dizer isso? As trevas intelectuais significam que as pessoas não são capazes de, lendo, entender a verdade. Elas não possuem nenhum entendimento por causa da corrupção da mente, que em teologia a gente chama de efeito noético do pecado. Efeito noético é os efeitos do pecado sobre a mente. Pessoas que sabem ler direitinho, sabem português direitinho, sabem ler as vírgulas, os pontos, e ler as palavras, entende portuguesmente falando, mas não tem entendimento dessas coisas. Leem a Escritura, mas não percebem a verdade de Deus nela, e a mente deles está obscurecida, e há confusão na mente delas. Para muitas pessoas que eu falo, vai na universidade, fala para os professores que são doutores, eles são homens brilhantes, mas a mente deles está obscurecida. Trevas morais. Rapidamente eu volto a esse assunto de professor daqui a pouco. As trevas morais significam que as pessoas não conseguem enxergar o que retidão significa. Elas não conseguem distinguir entre o certo e o errado à vista de Deus, porque eles não têm relacionamento vertical. Por essa razão, eles vivem sem lei de Deus, servindo a eles de lei para si mesmos. Eles criam a sua própria maneira de ver o mundo, a gente chama de cosmovisão. E tem desprezo pela cosmovisão cristã, ou seja, pela maneira cristã de enxergar todo o mundo, a visão bíblica do mundo. Trevas intelectuais, trevas morais. Nós estamos num país que cada vez mais se escurece moralmente. Se a tia Dilma soubesse disto, porque é uma mulher que tem trevas morais, assim como o tio Lula, vocês gostam dele? Danem-se, porque eles são antideus naquilo que eles fazem. As leis que eles estão implantando em nosso país, e vão acabar aprovando muitas delas, têm a ver com trevas morais. Tem a ver não somente com falta de entendimento, com um problema intelectual, mas com um problema moral, porque eles não conseguem distinguir o que Deus quer, porque eles próprios não têm relacionamento vertical com Deus. E o pior, que a turma do outro partido é a mesma coisa, é farinha no mesmo saco. Nós estamos mal e nós temos que orar a Deus. Nosso país, nós, Igreja de Cristo Jesus, não temos orado para que estas coisas sejam mudadas. E não temos tido homens retos para serem candidatos, porque na política vocês conhecem as coisas como são. Para você entrar nela, você tem que entrar no esquema. E é uma pena que as coisas sejam assim. Por isso que esse país vai de mal a pior, moralmente falando. Última coisa sobre trevas. Trevas espirituais. Trevas espirituais significam que eles não conseguem ver a necessidade de Deus na vida deles. Eles não conseguem ver a necessidade da verticalidade da relação deles. Eles só pensam nestas coisas aqui. Não são capazes de verticalizar uma relação. Eles não têm nenhuma ligação com Deus e não conseguem sequer ver Deus nas obras da natureza, e muito menos creem em qualquer revelação divina. Eles não creem na intervenção de Deus no mundo, porque se é que Deus existe, alguns deles pensam assim, ele não se revela, ele não se comunica, isso aqui, ele largou isso aqui, deu corda e fez isso funcionar, e ao Deus dará. Não, é Deus que deu e Deus não mexe com isso mais. Qual é a gravidade dessas trevas que tem essa tríplice forma? Trevas intelectuais, trevas morais, trevas espirituais. Primeiro, são trevas totais.
Quando eu falo trevas totais, eu quero dizer se essas pessoas que eu mencionei aqui, do nosso governo, dos mais variados escalões, do professorado em geral das nossas escolas públicas e privadas, e do povo em geral, essas trevas são totais, porque se esse povo tivesse um pouquinho de luz, eles veriam as suas próprias trevas. Mas eles não conseguem se enxergar, eles não conseguem se ver, porque eles não têm o espelho no qual eles podem se ver e ver refletida o que vai na alma deles. E quando eles olham para a Bíblia, eles não têm conhecimento, eles têm trevas intelectuais, eles têm trevas morais, eles não dão conta de se ver. Então são trevas que atingem a totalidade. Se conseguissem se enxergar, eles chorariam de tristeza e de dor. Mas eles acham que estão numa boa. Eles acham que estão muito bem. Segunda coisa, são trevas espessas. Há vários graus de trevas, você sabe disso. Você pode andar no escuro de uma noite e ver alguma coisa dos seus pés e o lugar onde você está andando e ver alguma coisa se movimentando na escuridão. Você pode. Depende do tamanho das trevas, da profundidade delas. Você pode andar num quarto escuro da sua casa, mas como você sabe onde estão os móveis, então você vai tateando e chega lá. No entanto, as trevas das quais a Escritura fala aqui são trevas espessas, não permitindo ao homem ver nada do que ele precisava ver. Além das trevas totais, são trevas espessas. Você talvez não se lembre daquele tempo lá no Egito, quando Deus trouxe luz para a terra de Goshen, e trouxe trevas para a terra do Egito, onde não se via nada, e essas trevas espessas que houve na terra do Egito são simbólicas e típicas daquelas trevas que se envolvem aqueles que são escravos dos seus próprios pecados e da miséria humana. E quando as trevas, e tomara vocês não se encontrem nesse caso, quando as trevas são produto da ira divina, quão grandes elas são, quão espessas elas são. As pessoas não conseguem se ver. Lembra que Paulo fala que elas estão endurecidas de coração, elas estão anestesiadas. Deus colocou um torpor sobre elas que elas não se percebem mais. Última coisa sobre isto, além de trevas totais, trevas espessas, eu chamaria de trevas profundas. Mais duro do que o ímpio estar em trevas é as trevas estarem nele. As trevas que estão nele são penetrantes. Ele não somente está em trevas, o ímpio, mas ele é filho das trevas. Ele anda nas trevas, ele ama as trevas porque as suas obras são más. E eles querem esconder nas trevas a pecaminosidade deles. Por isso que existe ateus. Eles estão em trevas. Mas deixa eu falar alguma coisa mais doce. Uma perguntinha marota. Você não tem trevas na sua vida? Não existe alguém neste auditório aqui que anda em trevas ainda? Alguns até depois de estarem na igreja por algum tempo, ainda estão em trevas. Trevas intelectuais, trevas morais, trevas espirituais. E eu peço a Deus que Deus tenha compaixão de você. Que Deus tire você disto. Porque não há coisa mais triste do que essa. Só que você não percebe. Só os que têm luz percebem. O que significa estar na luz, então? Significa ter compreensão
intelectual da verdade de Deus. Significa ter compreensão do que Deus gosta, do que Deus não gosta, do que é certo, do que é errado, do que Deus aprova e do que Deus reprova. Isso significa que nós temos relacionamento com Deus. Existe verticalidade nas nossas relações. Nós vamos daqui para lá, porque de lá para cá veio antes. Amamos porque fomos amados antes. Enxergamos porque as trevas foram tiradas, as vendas foram tiradas. Quando a luz de Deus veio ao mundo? Bom, a Bíblia fala que na história do mundo, a luz maravilhosa de Deus teve como seu clímax a pessoa e obra e a palavra de Jesus Cristo. O verbo que se fez carne, que chamou-se a si mesmo de eu sou a luz do mundo. Há na igreja moços e moças que não têm conhecimento destas coisas, que já ouviram falar da luz, mas não sabem o que luz significa. E quando que a luz maravilhosa de Deus, que veio ao mundo há mais ou menos 2000 anos atrás, quando é que ela veio a nós pessoalmente? Isso aqui é fácil de responder. Aqueles que foram atingidos pela obra regeneradora de Deus, aqueles que receberam a luz de Deus, foram concebidos espiritualmente e nascidos espiritualmente. Essas pessoas são capazes de refletir em alguma medida a luz de Deus. São essas de quem Paulo disse que Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu sei que se há incrédulo entre vocês aqui nesta noite, você não crê nestas coisas. E eu não estou falando de luz física, que Deus é também. Um dia, se Deus quiser, eu vou falar disso aqui. Eu já estou escrevendo muito sobre isso. Estou falando de uma luz espiritual, de compreensão espiritual, de capacidade de enxergar as coisas que normalmente homens comuns não enxergam. Você não tem capacidade de crer, porque a fé é produto de ser trazido das trevas para a luz. A fé é produto da obra regeneradora de Deus, vivificadora. Só vivos creem. Só os que recebem a luz de Deus creem. Você não crê para enxergar. Você passa a enxergar e então você abraça aquilo que lhe é pregado, aquilo que lhe é ensinado. Meu último ponto, mas vai demorar, fica sossegada. Meu último ponto. Por que Deus chamou a sua luz de maravilhosa luz? O texto de Pedro é o único lugar na Escritura em que Deus qualifica a luz. O que é que ele chama a luz? Maravilhosa. É o único lugar. Deus criou todos os luminares, para o dia e para a noite. Todavia, em nenhum lugar da Escritura é dita que o sol, que a lua, que as estrelas tenham uma luz maravilhosa. Nenhum lugar. É verdade, elas são belas, elas são fantásticas. Mas Deus qualifica a luz maravilhosa somente a luz que é de Deus e que vem de Deus. Então, a luz é maravilhosa aqui. Primeira verdade que eu já quase disse, é por causa da procedência dela. A luz é maravilhosa porque Deus é luz. Qual é a luz de Deus? Bom, nós já vimos que lá no Gênesis, Deus criou a luz dos luminares, ou seja, o sol e a lua. Mas não é dessa luz que Pedro fala. A luz maravilhosa de Deus precede a luz dos luminares. Deus não pode criar a maravilhosa luz, porque Deus não pode criar o que Ele é. Percebam? O sol não havia, Deus criou o sol. As estrelas não existiam e Deus criou as estrelas. Mas Deus não podia criar a luz, porque Ele é
luz. E Deus não cria o que Ele é. Então a luz é maravilhosa porque reflete quem Deus é. A luz é maravilhosa por causa da procedência dela. E essencialmente Deus tem luz. Eu tenho luz porque eu recebi. Deus é luz. Percebe a diferença? Então Deus não cria essa luz. Ele pode trazê-la a mim, Ele pode me desvendar e botar a luz em mim. Mas Ele não pode criá-la. Porque Ele não pode criar o que Ele é. Segunda coisa, a luz é maravilhosa porque ela reflete as virtudes de Deus. A luz procedente de Deus é que faz com que as suas virtudes, que nós mencionamos antes no começo, sejam vistas, sejam apreciadas, sejam amadas e sejam experimentadas. É a luz de Deus que faz com que todos os atributos de Deus sejam belos. É a causa de tudo que vem dele. E essa luz dele é superior a qualquer luz que proceda da educação, da filosofia, da meditação transcendental, ou do que qualquer outro esforço vindo de homens. Mesmo a luz artificial é bela aos nossos olhos nos tempos de festa. A cidade fica toda cheia de luzinhas e nós levamos nossos filhos para ver a luz, porque a luz é sempre bonita. A luz cativa, a luz chama a atenção. Vemos o sorriso das crianças e dos adultos ao contemplarem a luz artificial. E há luzes muito mais modernas, muito mais bonitas do que estas que basta apenas para você ler. Mas há luzes que encantam. A luz natural, que são dos astros, né? Também ela é bela aos nossos olhos. E quando nós contemplamos os reflexos da luz do sol na lua e da lua aqui, nos encantamos com a beleza da luz natural. Agora você pode imaginar como a face das pessoas ficam quando elas conseguem enxergar a luz espiritual de Deus. Eu não sou um evangelista por natureza, mas eu já transmiti o recado de Deus para muita gente, publicamente como hoje e privadamente particularmente. E eu já vi rostos acendendo, rostos brilhando, por encantarem-se com alguma coisa que eles nunca tinham visto antes. A ficha cai e elas veem as verdades de Deus. Ela reflete as virtudes de Deus e faces cheias de encantamento brilham quando descobrem a luz de Deus. E não há nenhuma luz artificial ou natural que influencie tanto a nossa alma como a luz que vem do céu. Do Pai das luzes, em quem não há sombra, nem variação de mudança. A luz de Deus, terceira coisa, a luz de Deus é maravilhosa porque ela nos ajuda a ver o que é invisível hoje. Parece um paradoxo, mas é verdade. O homem iluminado por Deus vê aquilo que os homens sem a luz de Deus não conseguem ver. As realidades espirituais são invisíveis aos que são chamados do mundo. Mas elas são abertas àqueles que são iluminados pela graça divina. Eu trabalho na universidade, o reverendo Fernando também trabalha lá, e outros aqui trabalham na universidade. E os cientistas deste mundo são homens de mentes brilhantes. Alguns deles são treinados nas melhores escolas e conhecem muitas coisas pela experiência laboratorial. E esses homens possuem teorias elaboradas sobre a origem do mundo e sobre os fenômenos que acontecem no mundo. Mas eles não têm capacidade de ver as coisas espirituais. Porque estas não são experimentadas no laboratório. Elas são internalizadas por uma ação espetacular, miraculosa de Deus em nós. Por isso que eu pedi para vocês no começo, eu falei, Senhor, abre o meu coração, põe luz ali dentro, faz eu enxergar estas coisas espirituais. Essa luz
ou essa capacidade de enxergar essa luz. Esse é um privilégio daqueles em quem Deus trabalhou, aqueles que receberam a graça maravilhosa de Deus. E muitos desses cientistas estão em trevas espirituais e não conseguem enxergar, atenção, aquilo que alguns de vocês, sem formação cultural nenhuma, conseguem enxergar. Sem banco escolar nenhum consegue enxergar. Estes são aqueles que Deus contempla com sua graça, e eles conseguem enxergar o que os sábios e entendidos não conseguem. Portanto, se você enxerga espiritualmente, compreende as verdades de Deus, ajoelha e levanta a mão para o céu, porque você é bendito de Deus. Você é objeto da graça iluminadora de Deus. Não considere pouca coisa isto. Não se familiarize com as coisas sobrenaturais ao ponto de não ser mais tocado por elas. A luz de Deus, outra verdade, a luz de Deus é maravilhosa porque ela nos capacita a ver coisas que antes não víamos. Veja Pedro, aliás Paulo. Lembra, Paulo era cego espiritualmente. E ele, em nome de Deus, fazia coisas espantosas. Ele perseguia os seguidores do caminho. Ele avassalava, o termo é outro. Ele caminhava pelas estradas e ele procurava os homens que eram seguidores de Jesus Cristo e os acorrentava, os chicoteava e alguns matava. E fazia isso em nome da religião. Paulo era cego, até que um dia, literalmente, fisicamente e espiritualmente, a luz de Deus brilhou sobre ele. E lá fala que no caminho de Damasco, a luz de Deus veio sobre ele. Os homens não viram a luz, os homens não perceberam praticamente nada, mas aquela luz invadiu Paulo e o coração dele. Ele passou a ver coisas que nunca tinha visto antes. Lembra da mulher samaritana? Ela era muito fiel na sua religião. Os samaritanos tinham um templo lá em Samaria e ela não conhecia quem Jesus Cristo era. E ele chegou e falou assim: escuta, mulher, dá um copo d'água para mim, dá-me de beber. Ele disse: como, sendo tu judeu, te atreves a vir a mim, mulher ainda, além disso samaritana? Ela não sabia com quem estava falando. Quando Jesus começou a penetrá-la intelectualmente, espiritualmente, mostra-me, Senhor, quem é para que eu creia? E Jesus disse: sou eu. E a Bíblia diz que ela até esqueceu o que veio fazer. Ela esqueceu o cântaro junto à fonte e saiu correndo. Sabe o que ela fez? Com os habitantes de Sicar, ela proclamou as virtudes daquele que o havia chamado das trevas para a luz. Ou seja, daquele que havia dado água viva para ela. Foi a primeira coisa que ela fez. E o pessoal lá não creu. E o pessoal foi lá verificar. E na volta eles disseram assim: mulher, já não é mais pelo que disseste, mas nós temos visto e reconhecido que de fato Ele é Salvador do mundo. Ela testificou, ela proclamou as virtudes de algumas coisas que ela nunca havia visto e que ela passou a ver daquele dia em diante. Lembra do Bartimeu? Era duplamente cego. Cego desta vista aqui e cego espiritualmente. Natural e espiritualmente cego. Ele não conseguia ver a natureza que o rodeava, nem as realidades espirituais. Quando a luz do Senhor veio sobre ele, ele teve as duas cegueiras saradas. Você que é crente em Cristo Jesus, não membro da igreja necessariamente. Você que é crente em Cristo Jesus, lembra do tempo que quando falavam dos crentes para você, você fala...
Quando lhe falavam para vir ouvir o Evangelho, você desprezava, ainda que delicadamente. Se lembra desse tempo? Que vocês não tinham luz espiritual. E hoje, muitos de vocês amam ouvir a luz, sobre a luz de Deus, ouvir a pregação da palavra de Deus. Alguns ainda permanecem em trevas, aqui dentro. Mas um bocado de gente de vocês já foi trazido à luz. E vocês entendem o que eu estou dizendo. Vocês entendem o que significa ser trazido das trevas para a luz que invadiu o seu coração. E aquele que é atingido pela luz de Deus recebe a capacidade de ver Deus e as coisas que nunca tinha visto antes. Mais duas coisas. A luz de Deus é maravilhosa pelo que ela produz em nós. Ela nos faz odiar as coisas que hoje amamos. E ela nos faz amar as coisas que hoje odiamos. Ela reverte as coisas. Ela transforma as coisas. Última coisa. A luz de Deus é maravilhosa porque ela nunca se apaga. A luz que procede de Deus jamais pode ser apagada porque a fonte é inesgotável. Nem o diabo pode apagar. Ninguém pode apagar a luz que Deus põe em nós. Se todos os demônios das trevas quisessem apagar a luz que há em nós, eles não poderiam, porque a luz sempre prevalece sobre as trevas. As trevas escravizam até que a luz chegue. Quando a luz chega, ela dissipa as trevas. É assim que Jesus nos ensinou no começo do Evangelho de Deus. E nada pode contra a luz de Deus. Eu queria poder penetrar o coração de vocês, ainda bem que eu não dou conta. E perguntar, existe trevas no seu coração? Você entende as coisas de Deus? Você sabe discernir moralmente as coisas de Deus? Você tem verticalidade no seu relacionamento com Deus? Eu podia chamar você aqui na frente e testemunhar. Você, depois você. Mas eu não vou fazer isso. Eu sei que eu dependo de Deus para ter luz. Você não dá conta nem de se ver, de se enxergar. Tomara que Deus dê a você, não pelo aniversário da igreja, mas por bondade dele com você, por compaixão de você, Ele tire você do caminho das trevas e coloque você no caminho da luz. Do contrário, você vai perecer sem luz. Seja Deus gracioso com você. Seja Deus misericordioso com você. E faça com que a luz dele prevaleça sobre as suas trevas. E você venha a ser um bendito de Deus, assim seja. Amém.